Seja muito bem-vindo à live do Ministério de Casais da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. E hoje é Páscoa, coisa deliciosa, né? Páscoa é muito importante para todos nós. E eu não sei você, mas eu tenho na minha memória lembranças lindas da Páscoa, né? Na minha infância e adolescência, nós íamos 5 horas da manhã no Bosque Municipal de Ribeirão Preto. Ficava no alto, né? Tinha uma clareira e a gente se reunia lá com 4 igrejas evangélicas da época: presbiteriana, batista, metodista e congregacional. E lá a gente cantava que Jesus ressuscitou e depois nós íamos tomar ceia na igreja, depois café da manhã com os irmãos, muito gostoso, né? Páscoa é muito importante para todos nós e é a festa mais importante para nós cristãos. E tudo começou, a primeira Páscoa foi instituída por Deus em 1400 antes de Cristo, mais ou menos, né? E o povo de Israel estava prisioneiro, como escravo no Egito. E trabalhando demais, estava uma vida tão difícil que um dia Deus diz para Moisés: eu vi a dor do meu povo, eu ouvi o seu clamor e eu quero libertá-lo. E Deus então levanta Moisés para ser o libertador do Egito, para liderar a saída do povo de Israel do Egito. Só que o faraó, ele estava intransigente, era bastante gente que trabalhava para ele e ele não queria deixar o povo sair. Deus manda 10 pragas e na 10ª praga nós temos que Deus institui a Páscoa. Está lá em Êxodo capítulo 12, Deus fala que aquele mês seria o principal mês para o povo de Israel. E ele diz assim: olha, vocês vão tomar o sangue de um cordeiro macho sem defeito e vão colocar esse sangue nas ombreiras e verga da porta. E aquela casa que tiver essa marca, eu vou poupar. Essa era a Páscoa, significa passar por cima, né? No versículo 29 de Êxodo 12, diz assim, que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, né? Todos, com exceção dos primogênitos que estavam abrigados naquela casa que tinha o sangue do cordeiro, do povo de Israel que tinha sido avisado. Deus ainda diz para eles: olha, à noite vocês vão assar a carne do cordeiro e vão comer a carne assada. Vão comer também ervas amargas para lembrar da amargura da escravidão. E vão comer pães asmos, pães sem fermentos, pães feitos somente com farinha e água. E esses pães sem fermento, segundo Paulo, ele nos diz lá em 1 Coríntios, né, que seria o pães sem fermentos, pães significaria o pecado, né, que sem malícia, sem a maldade do pecado. Então ele compara o fermento com a maldade. Então aquele povo, eles estavam tendo um ritual, dizendo que eles estariam ali protegidos pelo sangue do cordeiro. Deus então protegeu, libertou eles do Egito e também da morte dos primogênitos. Eles deveriam também se lembrar da amargura daquele período e também eles deveriam se lembrar que a vida com Deus é uma vida de santidade, é uma vida sem pecado. Esse seria o significado da Páscoa. Muitos anos depois, 1400 anos depois, Jesus nasce em Belém, da Judéia. E Jesus nasce, ele cresce. Quando ele tem 30 anos, Jesus, mandado por Deus, o Filho do Deus vivo, ele veio para nos salvar. E com 30 anos, ele começa o seu ministério falando de Deus, contando sobre o Senhor, curando pessoas, mostrando a luz da palavra de Deus. Mas isso incomoda os escribas, os fariseus, os sacerdotes da época. E eles começam a planejar a morte de Jesus.
Até que um dia vai acontecer uma Páscoa, a Páscoa que o povo de Israel comemorava desde a libertação do Egito, anualmente. E vai começar a Páscoa, e Jesus então vai para Jerusalém com seus discípulos. E numa sexta-feira, Jesus então é morto, crucificado numa cruz. E por mim e por você, porque o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. João 1,29 diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Jesus, né? O Jesus que tira o pecado do mundo. E na hora da morte de Jesus, coisas tremendas aconteceram. Conta-se que o véu do santuário que separava o povo do Santo dos Santos se rompeu, se rasgou. Houve um terremoto, houve trevas em toda a terra e as rochas, elas se racharam. Conta também que mortos ressuscitaram. Então nós vemos que naquele momento, né, Deus manifestando, né, aquela morte de Jesus, que coisa terrível, né? Daí, isso foi na sexta-feira. Da mesma forma que o sangue nos umbrais libertou o povo de Israel do Egito, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Jesus, puro, seu Filho, né? Ele nos liberta de todo pecado. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Deus, para morar comigo e com você na eternidade, Ele mandou seu Filho para morrer por nós. E não há perdão dos pecados sem derramamento de sangue, está lá em Hebreus, capítulo 9, 22. A Páscoa, lá 1400 antes de Cristo, mudou a vida do povo de Israel, eles foram libertos da escravidão do Egito. A Páscoa cristã é Jesus morrendo por mim e por você. Muda também a minha vida. No domingo, nós temos que Jesus ressuscitou. Ele cumpre a sua promessa. E quantas vezes ele avisa que ele iria morrer e no terceiro dia ele ressuscitaria. Infelizmente, a Páscoa perdeu o seu foco, seu objetivo principal, né? Hoje é comemorada com ovos de chocolate, é comemorada com coelhos, né? Como tudo isso começou, essa distorção? Ela começou no passado, porque a Páscoa ela coincide com a primavera em muitas regiões, né? Na região da Europa, do Oriente, e nesse momento da primavera, os coelhos saem das tocas com seus filhotes. Então é aquela festa. E lá no século V, né, na Idade Média, tinha uma deusa chamada Ostera, que era considerada deusa da fertilidade para os pagãos. E ela era registrada em imagens em que ela tinha ovos, né, na mão, que ela coloria na casca dos ovos, e ela sempre em volta dela tinham muitos coelhos. Então eles começaram a associar, né, o coelho, fertilidade, que tem muitos filhotinhos, com o ovo, né, também com a fertilidade, e começaram a misturar as coisas. A França começou a desvaziar ovo de galinha e encher com chocolate. Daí na América eles uniram de uma vez, né? Pensando no comércio, pensando nessa tradição pagã, e eles começaram com coelho de chocolate, ovos de chocolate, e virou uma baderna, né? Uma baderna, uma maligna, porque o cordeiro foi substituído por coelho e o sangue do cordeiro substituído por chocolate. Uma coisa que a gente foi se acomodando, convivendo com isso e sendo conivente. E a gente precisa voltar à essência da verdadeira Páscoa. E a essência da verdadeira Páscoa é que a Páscoa é uma festa de amor. É Deus mandando Jesus para morrer por mim e por você. É Deus fazendo com que a morte fosse vencida. E Jesus, ele morreu por amor a mim e a você.
Em João capítulo 10, versículo 15 e também no versículo 18, ele diz assim que ele se deu por mim e por você voluntariamente, por vontade própria, por amor, como um bom pastor, ele deu a vida por nós, ovelhas. Então a morte não foi por acaso, não foi acidente, não foi por imposição de homens, de sacerdotes daquela época. A morte de Jesus foi decisão dele, pessoal. A verdadeira Páscoa cristã é uma festa de amor, é uma celebração de amor. E cada um de nós temos que nos posicionar com relação a esse amor, com relação a Jesus. Deus que nos dá oportunidade, e Ele vai dando, você vai vendo a história, a oportunidade, contar algumas para vocês. Ele dá oportunidade para Pilatos. Pilatos era governador romano e ele morava em Cesareia. Ele estava ali, o Império Romano dominava tudo, inclusive Israel. E ele estava em Cesareia, então ele dá uma palhinha para o povo judeu. Ele vai na festa tão famosa que era a Páscoa judaica, que eles comemoravam desde a saída do Egito. E ele vai lá, então eles entregam nas mãos do governador romano, Pilatos, Jesus Cristo. E Pilatos, então, lá em Mateus, capítulo 27, Pilatos, então, ele chega perante Jesus e começa a entrevistar Jesus. E Jesus, como um cordeiro no matadouro, ele não abre a boca. Mas Pilatos, ele vê que aquele homem não tinha defeito, não tinha problema, que era por causa de inveja, inclusive está registrado, ele sabia que era inveja. E ele insiste, olha, eu posso libertar alguém, tem Barrabás e Jesus, quem que eu liberto? E o povo dizia, liberta Barrabás, crucifica Jesus. E ele recebe também mais uma oportunidade, além de enxergar que Jesus era justo, ele recebe um aviso de sua esposa, que diz lá em Mateus 27, 19, olha, sua mulher diz, manda um recado, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Ele recebe então esse pedido da esposa, esse alerta da esposa. Mesmo assim, ele pergunta ao povo, que farei então de Jesus chamado Cristo? Ele não toma posição, ele tem oportunidade. E o povo diz crucifica, e ele insiste, que mal que Jesus fez, e o povo diz crucifica. Então vendo Pilatos, que nada conseguia, ele lava as mãos perante o povo. Ele pega um governador frouxo, covarde, vendo que era um homem justo que estava ali sendo morto, inclusive por inveja, sabia a motivação. Ele mesmo assim, ele lava as suas mãos. E hoje, muitas vezes, tem gente fazendo isso. Tô levando a minha vida, tô de boa, Por que eu vou mudar de vida, ter que pensar em tirar o pecado da minha vida? Tô acomodado, eu tô vivendo, E perde a oportunidade que Deus dá. E Deus dá a oportunidade. Deus deu oportunidade para Judas. Eles estão jantando juntos, Judas era um dos seus apóstolos. E daí Jesus fala, esse que mete a mão no prato comigo, ele vai me trair. E Judas ainda presta atenção, ele fala, sou eu por acaso? Ele também dá oportunidade para Pedro. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas também não adiantou. Tanto Judas traz Jesus, como Pedro nega Jesus. Mas Pedro, a gente vê que ele se arrepende. Ele se volta para Jesus, Com todo amor, com toda disposição, ele se arrepende, Deus dá oportunidade para mim e para você. Deus tem dado oportunidade para tanta gente. O que eu tenho feito com a oportunidade que Deus tem me dado? E você, o que você tem feito? Eu lembro de um casal de amigos que nós tínhamos, vizinhos nossos. E eu estudava a Bíblia com a esposa, desse rapaz. E um pastor veio na nossa igreja e nós convidamos para eles irem. Era um pastor que não conhecíamos. E eles foram assistir o culto. Naquela semana eu fui estudar a Bíblia com essa moça.
E o rapaz estava muito bravo, ele falou, nunca mais eu vou na igreja, porque o Leomã contou toda a minha vida para o pastor, ele falou tudo lá na frente e olhava para mim. Eu falei, mas como assim? A gente nem conhecia o pastor. Não, ele falou tudo. Eu cheguei em casa e falei, Leomã, porque eu conheço o Leomã, mesmo que ele soubesse, ele não contaria. E ele disse assim, não, eu não sei nada desse rapaz, eu não sei nada da vida dele, eu nem sei o que foi que encaixou nele, né, que ele achou que era para ele. A gente nem conhecia o pastor. Meus amados, aquele rapaz, ele se mudou para outra cidade. Um ano depois, eu recebi uma ligação de sua esposa dizendo que ele tinha morrido. Ele teve uma infecção muito grande no rim e depois de uma semana internado, ele veio a falecer, um rapaz bem jovem. Esse é o nosso Deus, é o Deus que dá oportunidade para mim e para você, da gente mudar de vida. E a gente precisa abraçar essa oportunidade. Maria, mesmo sabendo que Jesus tinha morrido, ela não se conforma. A morte foi na sexta-feira, no domingo pela manhã, com escuridão, com a pedra imensa na frente do túmulo. Maria conta lá em João capítulo 20, que Maria, ela vai até o túmulo. Ela vai até o túmulo e a pedra está removida. E ela vê 2 anjos lá dentro. E ela começa a chorar. E os anjos perguntam, mulher, por que está chorando? E ela fala, porque levaram o meu Senhor, ele não está mais aqui. Daí ela vira para trás e vê Jesus de pé, mas ela acha que é o jardineiro. E Jesus pergunta, por que você está chorando? A quem você procura? E ela diz para ele, levaram o meu Senhor. Quando Jesus diz o nome dela, Maria, ela reconhece, mestre, esse é o nosso Deus que nos chama pelo nome, que faz diferença na nossa história. Deus ressurreto, Jesus Cristo tinha ressuscitado, venceu a morte, não estava mais morto, morreu na sexta-feira por mim e por você, pelo nosso pecado, mas no domingo ele ressuscitou e ele está vivo até hoje e sempre viverá, amém? Que coisa extraordinária. A gente não pode permitir que a dor nos cegue, nos paralise, deixa de ver a bênção de Deus. Que a gente não fique buscando Jesus, buscando Deus entre os mortos, como está lá em Lucas. Por que buscar entre os mortos aquele que vive? Jesus está morto, não está morto, Jesus está vivo, é um Deus presente, é um Deus que age, é um Deus que atua na minha vida e na sua. Ele morreu e ele ressuscitou. Em 1 Coríntios capítulo 15 diz assim, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ele foi sepultado, ele ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e depois ele começa a contar, falar que se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé, a nossa pregação, no versículo 14, mas ele diz assim, que Jesus ressuscitou, testemunhas viram, ele mesmo, Paulo, diz que viu Jesus, ele diz que, olha, ele apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, ele foi visto também por mim. E a nossa esperança, ela não é vã, porque a nossa esperança não se limita somente a essa vida, porque senão seríamos os mais infelizes dos homens. Paulo diz lá nesse texto, que coisa tremenda, Jesus ressuscitou e não é vã a nossa fé. Quando você vê líderes no passado, você vê que eles têm túmulos, onde eles estão os restos mortais. Se você for na Arábia, tem o túmulo de Maomé. Se você for na Índia, você vai ver o túmulo de Buda. Se você for na China, você vai ver os restos, onde estão os restos mortais de Confúcio. Se você for na França, você vai ver onde estão os restos mortais de Allan Kardec. Mas quando você vai em Jerusalém, você tem o túmulo aberto. E na porta está escrito, Jesus Cristo não está mais aqui, ele ressuscitou.
Essa é a história do cristianismo, da Páscoa cristã que nós comemoramos hoje. Conta-se que uma jovem, ela ia ser morta pela sua fé. E o carrasco vem daquela jovem tão bonita, tão nova, e diz assim para ela: nega seu Cristo. E ele está aí, não matam você, eu não vou precisar matar você. Nega seu Cristo. O carrasco falava baixinho para ela. E ela então disse para ele, olhou nos seus olhos e disse: eu sei porque eu estou morrendo. Você sabe porque você está vivendo. Esse é o nosso Cristo que dá razão para a nossa vida. Esse é o nosso Cristo que traz significado para mim e para você. Jesus chamado Cristo, quem é Ele na sua vida, na sua história? O que significa a Páscoa para você? Quando eu recebo Jesus como meu Salvador e eu reconheço que eu sou pecadora, que eu preciso ser lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o meu pecado. Eu recebo na minha vida, no meu interior, o Espírito Santo de Deus. Eu me torno um templo do Espírito Santo. E vai ocorrendo uma transformação. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele muda a sua história quando ele recebe o Espírito Santo de Deus. Aquele Pedro covarde que negou Jesus, estava com medo de ser identificado como cristão. Pequeno Cristo, né? Seguidor de Jesus Cristo, ele estava com medo, ele se torna um intrépido proclamador, anunciador da palavra de Deus. Esse é o nosso Deus. Eu posso dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive. Você pode dizer isso, fazer isso, tem que falar isso, ter essa certeza, tem que fazer uma grande diferença na nossa vida, no nosso coração. Nosso coração deve arder com a certeza de que o nosso Deus, o nosso bom pastor, meu pastor, ele dá a vida dele, ele deu a vida dele por mim e por você. Conhecer Jesus como Salvador da minha vida tem que mudar minha história, tem que mudar minha agenda, tem que mudar meu modo de ser, tem que mudar o meu destino, porque eu estava perdida e fui achada. Eu estava morta e hoje eu tenho a vida eterna e a certeza de que eu não estou sozinha. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus, ele está conosco, ele morreu por mim e por você, ele ressuscitou, está conosco. Nossos pecados foram cancelados na cruz, o véu foi rasgado e hoje eu tenho comunhão com o Pai em o nome de Jesus. Isso tem que fazer uma diferença, nós temos que pensar nas nossas prioridades, afastar de nós o fermento do pecado, como está em 1 Coríntios 5:8, afastar de nós a maldade, a malícia, ter uma vida nova com Deus. Alguém que recebe Jesus como Salvador, é uma alegria tão grande que a gente arde o nosso coração com o desejo de anunciar. Quando Maria encontrou com Jesus, Jesus falou: vai e anuncia, conta para os meus irmãos, né? Conta. E Maria então vai, ela vai com alegria, ela diz assim: eu vi o Senhor, eu vi. Isso faz uma diferença tremenda no nosso coração. O túmulo está vazio. Sabe por quê? Porque Jesus está entronizado. Jesus está no trono. Lá em Apocalipse, capítulo 21, diz assim para mim e para você: Jesus está sentado no trono e ele diz: eu faço nova todas as coisas. Esse é o nosso Jesus, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o nosso Deus que está presente na nossa vida, Deus vivo. O túmulo está vazio e
Jesus faz nova todas as coisas. Essa é a Páscoa cristã. É um tempo de celebração, é um tempo de memorial. E eu gostaria de desafiar você de hoje, no dia de hoje, chegar para a tua família, contar como foi a sua conversão, contar, compartilhar um com o outro sobre essa experiência que vocês têm tido com o Deus vivo. E se por acaso você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, que seja hoje o dia para isso. A palavra diz assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia de você relembrar o que Deus tem feito. Você é povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, remido por Jesus para algo novo, para algo especial. Um Deus que morreu por mim e por você, está vivo, venceu a morte. Ele vive e Ele prometeu que Ele vai voltar. Em Apocalipse 22, versículo 12, ele diz: eis que eu venho sem demora. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, diz que ele vai descer para nos buscar e que nós vamos ao encontro dele nos ares. Jesus ressurreto, vivo, porque ele venceu a morte e ele vive, e nós vamos estar com ele para sempre na eternidade. Eu gosto muito de um texto que fala muito ao meu coração. Prepara-te, ó Israel. E eu substituo a palavra Israel por Regina. Prepara-te, ó Regina, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Vamos estar nos preparando, vamos estar nos enchendo, né? Com a palavra no nosso coração, orando, buscando, né? Retirando de nós o fermento do pecado, dia após dia, numa conversão diária, não é de uma vez, é devagarzinho, a gente vai mudando, Deus vai tratando, nos curando, nos ajudando a mudar, e Deus vai mudando a nossa história, para podermos se encontrar com Ele na eternidade, né? Remidos por Ele, no sangue da cruz do Cordeiro. Jesus, meu Salvador pessoal, está vivo e é Deus presente, porque Ele diz que eis que estará conosco todos os dias. É o nosso bom pastor. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu tenho esperança do amanhã. E eu sei que o hoje também está sob os cuidados dele. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Vamos cantar essa música juntos. Coisa maravilhosa. Jesus veio, morreu na sexta-feira, no domingo ressuscitou. Ele é a nossa Páscoa. O Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado e o seu pecado, se você se entregar nas mãos dele. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Um grande abraço para você e até a próxima, se Deus quiser. Chegar